Todos já sabem que a China vive atualmente um surto de coronavírus, que originou-se na cidade de Wuhan, onde coincidentemente existe um laboratório estatal onde vinham sendo realizados testes com esse vírus. O fato é que um vírus que aparentemente estava contido em um laboratório de nível 4 do governo começou a matar pessoas, gerando uma epidemia. Mais de 80.400 casos já foram confirmados. Dentre eles, 2.708 vítimas fatais, sendo mais de 95% delas reportadas pelo governo da China, da qual não sabemos se realmente é confiável. E isso levando em conta todos os esforços do governo autoritário chinês em manter os cidadãos encarcerados. Apesar de toda a preocupação e do aumento de casos em outros países, como Coreia do Sul, Irã, Japão e Itália, o número de casos no geral vem se mantendo estável. Aqui no Brasil, por enquanto, ainda não há casos confirmados. E com a iminência de uma possível pandemia, a mídia convencional pró-establishment já fala em uma recessão na economia global, já que, por conta desse surto, alguns setores da indústria chinesa, que fornece peças e componentes para diversos setores da economia no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, estão paralisados ou funcionando parcialmente. Mas seria o coronavírus o único culpado de uma crise? E se ele for apenas um bode expiatório de uma situação que já vinha sendo insustentável? Veja, caso o coronavírus se torne uma pandemia, pode sim desacelerar setores produtivos da economia global e causar uma recessão. E esse evento, obviamente, é completamente imprevisível. É o que Nassim Taleb chama de cisne negro. Eu me lembro bem de um trecho da página 267, que Taleb escreve: teremos menos crises, mas elas serão mais graves. Quanto mais raro o evento, menos sabemos sobre sua probabilidade. Isso significa que sabemos cada vez menos a respeito da possibilidade de uma crise. Ok, o coronavírus pode até ser imprevisível, mas uma crise econômica causada por interferência estatal, não. E isso a escola austríaca consegue prever e com bastante precisão, que é o chamado ciclo de expansão e retração ou ciclo econômico. E é exatamente o que vem acontecendo na China e muito antes do coronavírus. Vamos lá, eu vou explicar a situação. Estima-se que mais de 20% dos imóveis na China estão desocupados. Isso vai desde apartamentos a cidades inteiras completamente abandonadas. Pesquise aqui no YouTube Cidades Fantasmas e veja os relatos. É bem verdade que parte desses imóveis já foram comprados e só estão vazios por opção dos donos. Chineses compram até 2 imóveis, sendo um para moradia, com a futura esposa, e um outro como investimento. Mas enquanto isso, os imóveis estão lá, sem uso algum, sem gerar riqueza, completamente ociosos. Agora, como e por que os chineses fazem isso? Eles têm tanto dinheiro sobrando que começam a construir cidades aleatoriamente? Seria um hobby? Um investimento lucrativo? Na verdade, paradoxalmente, há milhões de chineses que vivem em imóveis alugados, já que uma unidade, um apartamento, custa em torno de 70 a 100 mil dólares. Uma verdadeira fortuna para quem recebe um salário médio anual de 6 mil dólares. E a razão para tal bizarrice é muito simples. Por motivos culturais, os chineses batalham para comprar um imóvel e garantir um matrimônio, uma esposa, e o governo chinês, se passando por um assistencialista, aproveita essa condição para manipular a taxa de juros, permitindo aos chineses acesso a crédito farto e barato. Crédito barato estimula uma demanda irreal por imóveis, que por consequência eleva-se os preços e leva os chineses ao endividamento, já que apenas a poupança não é o suficiente para adquirir um imóvel. Para você ter uma ideia, só em Xangai os preços dos imóveis mais do que sextuplicaram desde 2000. Já percebeu onde eu quero chegar? O governo infla a bolha de preços por meio de crédito barato, até que o preço desses imóveis atinge seu ápice, até que não haja mais demanda porque ficou insustentável, e então os preços despencam. E como cerca de 75% da riqueza das famílias chinesas estão na forma de imóveis, quando a bolha estourar, o empobrecimento dos chineses será sem precedentes, talvez perdendo só para os tempos de Mao Tse-tung. Mas os imóveis representam só uma parte da
má alocação de recursos da economia chinesa. Houve projetos maciços e esbanjadores de construção civil em toda a China. Basicamente a construção de qualquer coisa que você possa imaginar. Apenas no período de 2011 a 2012, a China consumiu mais cimento do que os Estados Unidos consumiram durante todo o século XX. Agora, imagina tudo que foi construído nos Estados Unidos em 100 anos. Tudo isso equivale ao que a China consumiu em apenas 2 anos. Ou seja, toda a economia chinesa baseia-se em projetos que não foram demandados pelo mercado, mas sim por planejadores centrais, pelo governo chinês. Projetos exclusivamente financiados pelo Estado, via impostos, ou seja, roubando a população chinesa, ou através de crédito barato fornecido por bancos estatais, e com o único objetivo de criar empregos artificiais em larga escala e inflar o número do PIB, a fim de atrair mais investidores estrangeiros para continuar alimentando a bolha. Qual é a consequência de tudo isso? Quando as construções pararem, seja porque os preços inflados dos imóveis estão caindo, ou porque a expansão de crédito não será mais capaz de sustentar a bolha, a implosão chinesa será catastrófica. Como todo projeto keynesiano, está fadado a ruir, e quem vai pagar, como sempre, são os cidadãos. Mas agora vem a pergunta: como isso vai impactar na economia global? Ué, por que você acha que a China é um grande importador de matéria-prima? O que é necessário para se construir 65 milhões de imóveis vazios e todos os projetos de construção faraônicos? Aço, cimento, maquinário, ferramentas, os caminhões usados para transportar esse material, que precisam de motores, pneus, combustíveis que são derivados de petróleo, ou seja, tudo que a China importa de outros países simplesmente irá cessar quando a bolha estourar. Haverá uma fuga de capital estrangeiro, muitas empresas envolvidas nesses empreendimentos vão falir, vão quebrar, exceto aquelas amigas do Partido Comunista, que certamente serão salvas pelo governo às custas da já empobrecida população chinesa, que terá o seu poder de compra reduzido, porque toda a riqueza deles está em imóveis. Isso vai impactar diretamente nas importações, já que eles vão deixar de comprar certos produtos importados, impactando então no faturamento das empresas de outros países. As ações dessas empresas vão despencar devido às incertezas do mercado, fazendo com que determinados setores da indústria global percam investimentos preciosos e reduzam a produtividade, gerando um efeito dominó em outros setores da indústria que fornecem para elas. Com a crise afetando outros países e como a própria China é altamente dependente de exportações, se outros países entrarem em crise, quando outras empresas em outros países, por conta da crise, deixarem de demandar produtos e peças oriundas da China, como é o caso de eletrônicos, o efeito será reverso, ou seja, as empresas chinesas que exportam também serão afetadas com a redução da demanda, e assim fecha o ciclo e a crise global é instalada. Isso sem falar da política monetária adotada pelos governos, que, na tentativa de adiar a crise, recorrem aos famosos sedutores métodos inflacionários, tornando a crise tão maior quanto o tempo em que se tentou adiá-la. E essa crise só irá arrefecer com o tempo. O próprio mercado vai se encarregar de corrigir as falhas, os preços distorcidos pelo Estado, e quando a economia começar a se recuperar, o Estado voltará a interferir novamente, criando outras bolhas maiores do que as anteriores, mais devastadoras, e assim o ciclo se repete indefinidamente. A única opção é se proteger dessa crise. Mas como? Usar uma moeda e buscar ativos que não podem ser manipulados, confiscados ou desvalorizados pelo governo. Em 2008, as pessoas tinham poucas opções, talvez apenas o ouro. Esse ainda pode ser considerado um bom ativo anti-risco, apesar de ser passível de confisco. Mas Anderson, qual moeda vamos usar, já que todas são manipuladas pelo governo? Em cada país há uma máfia governamental manipulando a moeda. O que podemos fazer? Quem acompanha o canal já sabe da resposta, né? Começa com Bit e termina com Coin. Exatamente, só o Bitcoin é imune a todas as tentativas de espoliação estatal. É o único que não pode ser inflacionado, controlado e confiscado por máfias estatais.
Infelizmente, pouca gente está se dando conta disso, mas nada que uma outra grande crise e uma grande perda de capital sirva como aprendizado para esses indivíduos. Se você já tem consciência disso, meus parabéns. Agora, se depois de tudo isso que eu disse aqui, você ainda acredita em governo, só lamento por você. Quem sabe, depois de ter o seu patrimônio liquidado, você pense a respeito e mude de ideia.